Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós estamos num propósito de 40 dias, chamado Derrubando Bloqueios para uma Vida Próspera. Nesse propósito, nós estamos falando a respeito de chaves para desbloquear o crescimento na vida em todas as áreas. E hoje é o dia 38 do propósito, vamos falar sobre autoridade. O que é autoridade? A autoridade é o poder de decidir o tempo, a forma e o modo como alguma situação vai ser resolvida na terra. Salomão, quando se deparou com duas mulheres que disputavam por um filho vivo, porque uma delas havia adormecido sobre o próprio filho e trocado o morto com o vivo da mãe que dormia na cama ao lado, decidiu para quem a criança viva seria entregue. Essa história está contada no livro de 1 Reis, capítulo 3, versículos 16 a 28. Então, duas mães dormiam no mesmo aposento com os seus filhos. Uma delas dormiu sobre o próprio filho e o matou. Então ela acordou e, vendo que a mãe ao lado estava adormecida, trocou os bebês. Quando a mãe, que estava adormecida, acordou e viu a fisionomia do filho que não era o dela, pleiteou que a outra devolvesse o seu filho vivo. Mas a outra disse: não, o filho morto é o seu, o filho vivo é o meu. Diante dessa situação, o rei Salomão foi chamado para resolver com quem a criança deveria ficar. E é muito conhecida essa história de que o rei Salomão pediu que uma espada viesse para cortar a criança ao meio, para dar uma parte para cada uma das mães. E a mãe, que realmente era a mãe, dizia: o filho vivo realmente é dela, entregue para ela. E a outra dizia: nem meu e nem teu, que seja cortada a criança ao meio. Então o rei Salomão identificou a mãe e solucionou o caso exercendo autoridade. Então nós vemos que o exercício da autoridade é muito importante para resolver situações muito importantes na sua vida. Salomão teve a inteligência para exercer a autoridade, para decidir com quem a criança ficaria e de que forma isso se resolveria. No ponto 3 da tela, a autoridade suprema é de Deus, porque Ele é a autoridade, aquele que ocupa a posição de governo máximo sobre todas as coisas e que é o dono do poder. Deus criou os céus e a terra. Ele é o dono de todas as coisas e Ele tem a última palavra. Mas nós devemos lembrar que nesse propósito de 40 dias, nós falamos a respeito da autoidentidade. Se não me engano, isso foi tratado no dia 6 desse propósito. No dia 6, nós falamos a respeito da autoidentidade, em que nós lemos Gênesis, capítulo 1, versículo 26, 27 e 28, onde no 26, Deus fala que nós fomos criados à imagem e à semelhança dele, e que ele deu poder sobre os homens para terem domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais da terra. Então, quando Deus partilhou a autoridade dele com os homens, nós temos autoridade sobre todas as coisas, enquanto nós estivermos aqui no governo da terra. Temos também autoridade sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas paixões, sobre as nossas vontades, e cabe a nós exercer autoridade, domínio próprio. Nós falamos a respeito de domínio próprio no dia 36 desse propósito. No dia 36, nós falamos que cabe a nós exercer o domínio, o controle de nós mesmos, se vamos decidir por fazer a coisa correta ou se vamos nos entregar para as coisas erradas.
no último ponto ali, Deus partilha a autoridade dele com os homens na terra, dando a cada pessoa uma parcela dela, uma parcela da autoridade de Deus, para que nós a exerçamos bem. Assim, todos recebemos uma parcela de autoridade sobre a nossa vida. Exerça ela com sabedoria e muito bem. A leitura bíblica de hoje está em Tiago, capítulo 5, versículos 17 e 18. Veja que no 17 está escrito que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Versículo 18, e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Nós lemos esse texto de Tiago fazendo referência ao profeta Elias, que aparece pela primeira vez na Bíblia, no livro de primeiro Reis, no capítulo 17, no reinado do rei Acabe, que era casado com Jezabel, porque Elias foi aquele profeta que fez um desafio para os 400 profetas de Baal, que eram os profetas que adoravam ao deus Baal, que desagradava e desonrava a Deus. E ele fez uma oração dizendo: não choverá durante 3 anos e 6 meses. Durante esses 3 anos e 6 meses, quando ele fez essa oração, exercendo a autoridade que Deus havia dado sobre ele, sobre a terra, não choveu. Depois de 3 anos e 6 meses, Elias fez o desafio com os 400 profetas, dizendo que eles deveriam levantar um altar e que o Deus que respondesse com fogo, queimando o sacrifício do altar, deveria ser honrado em Israel. E nesse desafio, nós encontramos o relato na Bíblia de que os 400 profetas de Baal ficaram clamando e se cortando durante muitas horas, e nada aconteceu. E Elias, para revelar a grandeza de Deus, pediu que fizessem um cerco por 3 vezes em volta do altar e que jogassem água sobre o sacrifício do altar, tornando ainda mais desafiadora a oração, clamando para que o fogo consumisse aquele holocausto. E o relato bíblico mostra que quando ele clamou, o fogo desceu e consumiu o holocausto e lambeu toda a água que havia sido jogada em volta daquele altar, mostrando que Deus é Deus. Com esse ato, ficou demonstrado que Deus de Israel era o único que deveria ser adorado. Então, foi com a autoridade. Nesse caso, houve a autoridade de Deus sobre Elias, autoridade espiritual, para revelar a quem deveria pertencer o governo. Então, o desbloqueio da autoridade. Muitas pessoas têm dificuldade em exercer a autoridade. As pessoas humilham elas. As pessoas fazem essas pessoas de bobas. Essas pessoas trapaceiam nos contratos e enganam essas pessoas que não querem exercer a autoridade. Então, exercer a autoridade é importante. Você precisa desbloquear a ideia de que exercer a autoridade é algo errado, de que você deve ter misericórdia de todos o tempo todo, porque no dia 37 desse propósito nós falamos sobre misericórdia, que é necessário ter a compreensão e entender a miséria do próximo, mas é necessário ter tanto misericórdia como também autoridade. E é necessário exercer misericórdia e autoridade de acordo com cada situação. Por exemplo,
A autoridade judiciária deve condenar aquele que praticou um crime. Deve-se olhar para o criminoso com misericórdia, porque ele foi um miserável no mal que ele praticou, mas é necessário que a autoridade seja revelada e exercida para que esse miserável, porque assim é alguém que não tem domínio próprio e pratica o mal, que ele receba a devida punição. É necessário que aquele que foi trapaceado em um contrato tenha autoridade de dizer: vamos rescindir o contrato, eu vou ter esse prejuízo, mas nunca mais eu farei um contrato com você, porque você violou a minha confiança. Quando você exerce autoridade, você consegue prosperar. Não seja um bobo, não seja uma pessoa que vive sendo enganada, trapaceada. Muitas pessoas vão pedir dinheiro a você. De acordo com os ensinamentos, nunca faça empréstimo de dinheiro. Se você sentir que deve ajudar a pessoa, então dê a ela o que ela te pede, ou então dê uma nota para ela e diga para ela: isso é o que eu tenho para dar a você. Agora cabe a você pedir para outras pessoas o que falta para aquilo que você precisa. Assim você não gera expectativa nenhuma de que a pessoa vai devolver a você e você fica tranquilo e não vai precisar exercer autoridade no futuro de dizer: você não devolveu o que tomou emprestado. Então, vamos falar aqui sobre esse desbloqueio. Ponto 1 na tela. Muitas pessoas não assumem a liderança da sua própria vida, aguardando que outros digam para ela o que fazer, quando fazer, como fazer. E isso é ruim, porque quando passam por situações difíceis, ficam sempre dependentes de outras pessoas para receberem prosperidade em alguma área da vida. Tenha você um relacionamento de amizade com Deus, para que quando Deus tiver de usar o seu pastor, ele seja apenas um complemento daquilo que Deus já falou para você mesmo. Assuma a liderança da sua vida em relação à sua carreira profissional. Não fique dependente do seu patrão naquela situação. Será que eu vou ser demitido? Se antecipe procurando aprender novas habilidades e procurando abrir o seu negócio ou ser apto para desenvolver outras atividades, para caso alguém tenha que demiti-lo, que você já tenha o controle da sua vida. Ter autoridade significa ter poder de decidir o que você vai fazer a respeito da sua própria vida. É necessário você ter autoridade. Quando você trabalha em uma empresa, é claro que aquele que é o dono da empresa, aquele que é o seu supervisor, coordenador, diretor, chefe ou presidente, governa sobre você durante aquele tempo em que você está ali. Mas você precisa ter a autoridade sobre a sua própria vida, de: se amanhã ele me demitir, eu já sei o que vou fazer. O segundo ponto: há uma chave dada para todos, que se chama autoridade, que permite que você seja o senhor da sua própria vida e determine os tempos em que as coisas vão acontecer sobre você. Tem muitas pessoas que ficam dependentes do outro. Quando você vai comprar o seu próximo carro? Ah, quando eu conseguir reunir o dinheiro, porque estou dependendo do meu trabalho. Talvez você pudesse exercer um segundo trabalho e mais um terceiro trabalho, usando habilidades que você tem para obter 3 rendas. E assim você mesmo definir: vou comprar daqui a 2 meses, ou vou comprar daqui a 10 meses, porque eu recebo 3 rendas e eu vou conseguir comprar em 10 meses, do que ficar dependendo de uma só fonte de renda. Você tem esse poder da autoridade de determinar o que vai fazer da sua vida.
Ponto 3. É por isso que autoridade é uma chave importante de receber para se decretar na terra que aconteçam as coisas que você deseja para si. O último ponto, essa chave da autoridade já foi dada por Deus para todos aqueles que clamam a Ele. Lá em Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3 está escrito: clama a mim e eu te responderei e te anunciarei coisas grandes e firmes que você não conhece. Então Deus disse, se você pedir a Ele alguma coisa, Ele já ouviu, Ele já atendeu, mas é necessário que você vá adiante. Essa chave da autoridade já foi dada por Deus para todos aqueles que clamam a Ele, Jeremias 33:3, e que pedem tudo conforme a revelação do próprio Deus. 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15, está escrito que sabemos que se pedirmos alguma coisa, Ele nos ouve. Que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade dEle, Ele nos ouve. É claro que essa chave da autoridade foi dada por Deus para todos, mas é claro que Ele não dará um carro para uma criança de 9 anos que lhe faça a oração. Mas certamente que quando uma criança de 9 anos pede um carro para Deus, Deus prepara que esse carro esteja disponível para quando essa criança estiver com seus 18 anos. Mas é claro que Ele não a dará naquele momento, porque Deus, Ele é sábio e Ele sabe que todas as coisas têm um tempo determinado. Nós falamos também a respeito do tempo. A gestão do tempo e o respeito ao tempo é também uma das chaves que nós tratamos aqui num dos primeiros dias desse propósito. Na leitura bíblica de Tiago 5, 17 e 18, nós vemos que Elias era um homem como nós. E ele orou e ele determinou o tempo da prosperidade, ou seja, o tempo em que veria a chuva, e ele também determinou o tempo da prova, o tempo em que não choveria. A tarefa que nós temos colocado para que você desenvolva autoridade: liste 5 partes da sua vida que estão sobre a sua responsabilidade e que cabe só a você exercer a autoridade sobre elas. Pode ser o seu casamento, se você vai ou não para a faculdade, se você deve ou não ler mais a Bíblia, se você deve ou não fazer mais propósitos de oração e por quais objetivos. Pode ser em relação a se você compra ou não alguma coisa agora ou se você deixa para mais tarde, por que você precisa disso que você quer comprar, se isso é um custo ou uma dívida. Custo é aquilo que vai trazer um benefício depois. Dívida é aquilo que você compra, gasta e depois não vai trazer um retorno para você. Ponto 2. Verifique se você tem sido omisso em realizar o que deve realizar para cumprir a sua responsabilidade e exercer a parcela da autoridade que Deus derramou sobre você para exercê-la. 3. Tome nota em um caderno das ações e providências que você precisa tomar para exercer a autoridade sobre essas situações, para dar uma direção exata na sua vida. Ponto seguinte: exerça a autoridade confiada a você para resolver todas as questões que estão à sua volta, para que você prospere, tendo uma vida abençoada em todas as áreas. Mas lembre-se que a autoridade é exercida por você, mas pertence a Deus, que compartilha parte dela e a confia a você. Eu estou falando sobre isso porque estou me referindo à situação da criança de 9 anos que pede um carro, dizendo: Deus, me dá esse carro porque eu tenho autoridade de orar e decretar que isso aconteça na minha vida. O Senhor, Ele ouve a oração, Ele derramou autoridade sobre os seus filhos para determinarem que aquilo que buscam se realize, mas elas se realizam conforme a capacidade de receber e o tempo devido para que seja derramada aquela bênção pedida e solicitada para Deus. Lembre-se, nós falamos a respeito da gestão do tempo.
num dos dias aqui do propósito, num dos dias anteriores. Portanto, exerça autoridade em tudo o que Deus lhe confiou. O que é importante exercer autoridade é uma criança de 9 anos, por exemplo, que ouve alguém que olha para ela e diz: você nunca vai ter um carro, porque você sempre vai ser um miserável. E a criança pode dizer: eu vou pedir a Deus e eu terei um carro. Deus, eu lhe peço, me dá um carro. Eu que exerço autoridade sobre a minha vida. Eu que determino se eu vou ter ou não vou ter um carro. Você não tem autoridade para dizer que eu não terei. Como no exemplo de um jovem adolescente que começava o seu namoro para obter o seu casamento e ouviu de um colega de trabalho: você vai se casar? Logo você vai ver como a frustração desse seu namoro vai te trazer tristeza e logo você vai abandonar essa ideia. Essa frase veio de um homem que se divorciou porque não cuidou de maneira adequada do seu próprio casamento. Então aquele adolescente respondeu: você não tem autoridade para determinar a minha vida. Eu vou ter esse bom namoro e vou ter um excelente e abençoado casamento. Esse é um exemplo de quem exerceu autoridade, dizendo: sobre a minha vida, eu governo. Você não tem autoridade de dizer o que acontece ou não na minha vida. É por isso que a autoridade é uma chave para a prosperidade. Com a autoridade você não deixa que outras pessoas determinem o que vai acontecer na sua vida, mas é você que recebeu a parcela de autoridade para ter o domínio sobre todas as coisas. Você que conhece a sua autoidentidade, que é uma das chaves que nós tratamos nos dias anteriores aqui, para fazer a coisa certa aí no devido tempo. O tempo também é uma outra chave que nós também já tratamos nos dias anteriores aqui. Recebe aquilo que você determinou para você com a direção e a bênção de Deus, a aprovação de Deus. Então, entenda o valor e assuma o governo e a autoridade da sua vida. Não permita que ninguém diga a você como a sua vida será. É você que exerce autoridade para receber prosperidade e o caminho que você deseja alcançar e receber. Deus abençoe. Amém, amém.